Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia, eu sou o professor Bruno Paiva, aula de História do Brasil. Nós vamos falar sobre as chamadas revoltas coloniais separatistas. Pessoal, em outra aula nós tematizamos aí aquilo que a gente denomina, de revoltas coloniais nativistas. Essas revoltas coloniais nativistas, elas aconteceram entre finais do século XVII e início do século XVIII. Dentro dessas revoltas nativistas, nós enquadramos aí a chamada revolta do Beckman, a chamada Guerra dos Mascates, revolta de Filipe dos Santos, Guerra dos Emboabas. Olha, o que a gente tem que pensar? Essas revoltas nativistas, elas não tinham como princípio a separação aí de territórios, de regiões, formando novos países, vamos dizer assim, novos estados nacionais. Elas eram nativistas por quê? Porque elas contestavam a lógica das relações administrativas entre metrópole e colônia, questão de impostos, de imposição de monopólios comerciais. Então estavam centradas nessa lógica. Olha, quando a gente pensa as revoltas coloniais separatistas, ou emancipacionistas, como o próprio nome já diz, um dos fundamentos desses movimentos é de separar, formar aí novos estados nacionais, novos países, separar o Brasil, a gente vai ver como que essa questão territorial fica aí, A gente tem que pensar, pessoal, que não havia essa ideia, de Brasil como a gente pensa hoje, na sua totalidade territorial. As identidades, elas eram muito mais localizadas e regionalizadas. Então havia mais o sentimento, por exemplo, de ser mineiro, de ser fluminense, de ser baiense, pernambucano, tá? Então eram de acordo, digamos assim, com os territórios, com as capitanias. Podia às vezes incluir várias capitanias, mas ficavam localizadas nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste. Então é bom a gente pensar desde já nessa perspectiva aí, porque a gente tem que abordar esse aspecto territorial quando a gente fala dessas revoltas separatistas. Pessoal, olha, as revoltas separatistas, elas já estão acontecendo ao final do século XVIII, tá? Então a gente vai estudar especificamente dois movimentos separatistas, no caso, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana ou também Conjuração dos Alfaiates, tá certo? A gente vai ver, passar por cada uma delas aí. Lembrem-se, olha, esses movimentos representam aquilo que a gente está chamando de crise do sistema colonial, E pelo fato de elas terem acontecido ao final do século XIX, do século XVIII, já indicam aí, que esses aspectos relacionados à independência do Brasil se faziam cada vez mais presentes, já que a nossa independência vai chegar em 1822, no processo que ainda tem, digamos assim, a vinda da família real portuguesa. Então são outros aspectos que têm que ser abordados para a gente compreender esse processo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, começando aqui por aquilo que a gente chama de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Pessoal, olha aí, ano 1789, Então, a gente tem que pensar que nesse mesmo momento estava acontecendo a chamada Revolução Francesa. Então, o mundo, de maneira geral, está começando a conhecer contestações relacionadas, à crise do absolutismo monárquico, e isso também representa, contestar as lógicas coloniais. A Revolução Francesa em si, ela não exerce influência sobre esse movimento, porque ele é, digamos assim, simultâneo mesmo, tá? Mas a gente vai ver que há influência de outros aspectos relacionados ao século XVIII. Pessoal, qual é a situação da capitania de Minas nesse momento, para a gente compreender aqui o porquê desse movimento? Olha, Minas Gerais ao longo do século XVIII está vivendo a economia mineradora, E a gente sabe que a primeira metade do século XVIII, a extração aurífera na região das Minas, ela está, digamos assim, a pleno vapor, beleza? Mas o que acontece? Na segunda metade do século XVIII, aquele chamado ouro de aluvião, que é um ouro de fácil retirada, nas encostas dos leitos dos rios aí, ele vai se esgotando, Ele necessitava de uma técnica mais primitiva, vamos dizer assim, mais rudimentar, tá? Então, essa perspectiva da exploração do ouro de aluvião, ela vai se esgotando. Então, há uma queda vertiginosa, continuamente acontecendo ao longo da segunda metade do século XVIII, 1763 talvez seja o grande marco. Por quê? Porque você tem aí, passando de 20 toneladas
né, no período inicial e chegando às 8 toneladas em 1763, né? Representava então uma queda significativa. Olha, o que a gente tem que pensar? A coroa portuguesa, ela não está compreendendo a redução da lógica aurífera dessa maneira, certo? Não está entendendo o esgotamento, né, dessas jazidas de ouro. Ela está colocando, né, na conta do contrabando, né, que era o contrabando, o desvio de ouro que fazia com que se reduzisse, né, então, aí, consequentemente, os impostos, né, de direito à coroa portuguesa, principalmente o quinto. Pessoal, o que a gente tem que pensar? Os colonos que aqui viviam, eles estão falando e apontando essa questão da redução da produção aurífera. Tá? A coroa não entendia assim e ela vai manter essa mesma carga tributária. Né? Então, aquele 1.500 arrobas de ouro lá, que eram cobradas anualmente, né? Continuavam sendo, né, o imposto colocado para a região das Minas, mas havia uma redução significativa da extração aurífera, né? Então, consequentemente, vai não necessariamente todo o colapso econômico da província de Minas, mas começava a viver um processo de crise decorrente, consequentemente, da crise da economia mineradora, tá? Olha, consequentemente, muitos mineradores passam a acumular dívidas com a coroa portuguesa. Olha, e qual que era o mecanismo que a coroa portuguesa tinha para cobrar os impostos atrasados, né? O quinto lá, essa quantidade anual atrasada? A chamada derrama. E pessoal, a gente sabe que a derrama, ela envolvia uma lógica de tomada de bens, de invasão de propriedades. Então, muitos desses mineradores, né, e a gente está falando mineradores, mas a gente vai ver a ampla gama de setores sociais que participavam aí, né, mas numa lógica de uma elite, daqui a pouco a gente pontua isso, esses grupos, eles começam a temer, né, que a derrama se efetivasse. Isso vai tornar-se mais próximo quando é mandado um novo governador para Minas Gerais, da província em 1788, o Visconde de Barbacena, e ele tinha ordens da Dona Maria I, né, que era então a rainha de Portugal, para executar a derrama, tá certo? E ela ocorreria aí no início de 1789, tá? A gente vai ver que a derrama não se efetiva, mas há um clima de terror, né, generalizado na província de que a derrama fosse decretada. Pessoal, um outro aspecto aqui, aí relacionado também à administração da rainha Maria I, ela proibiu, né, a lógica das manufaturas, ou seja, de produzir qualquer tipo de produto nas colônias. Ela queria garantir o monopólio comercial para, né, a burguesia portuguesa. Então, consequentemente, isso também afeta os interesses, né, de grupos que viviam aqui na região das Minas Gerais, certo? Pessoal, então falando dessa questão social, né? Como eu apontei para vocês aqui agora, a revolução, a conjuração mineira, ela é um movimento elitista, certo? A gente tem que pensar nessa dimensão, tá? Então, entendam aí, né, essa elite mobilizada contra, né, a lógica da coroa portuguesa nesse sentido. Não há um caráter de uma participação popular nesse movimento aí. Importante a gente pensar isso, porque quando a gente estiver trabalhando lá a conjuração baiana, a gente vai ver que esse caráter social vai mudar um pouco, beleza? Então, tenham atenção, por quê? Porque, olha, pode haver uma questão que cobre um sentido comparativo entre esses dois movimentos separatistas aí, beleza? Então, atenção com essa questão. Então, vamos pensar o seguinte, né? Essa elite que, como eu falei para vocês, estava pressionada e amedrontada e ameaçada pela cobrança da derrama, porque muitos deles eram mineradores. Perfil, né, desse grupo social aí. Eles eram mineradores, pessoal, porque era comum, né, que essas elites elas exercessem outros tipos de profissões, né, e também, claro, estivessem envolvidos com atividade mineradora, comercial. Tá? Então, esses dois aspectos econômicos também trazem, né, vamos dizer assim, um significado importante. Mas a gente tem dentro desse grupo, né, ricos proprietários, né, e consequentemente escravocratas. A gente tem um grupo de intelectuais, né, Cláudio Manuel da Costa, Inácio Alvarenga Peixoto, tá? Que são Tomás Antônio Gonzaga, né, que são poetas aí, são figuras que formam essa elite das Minas Gerais, tá? A gente tem que pensar, pessoal, que essa elite que a gente está trabalhando aqui, muitos dessas figuras, eles
foram para Portugal, estudaram na Universidade de Coimbra, tá? E lá eles tiveram contato com ideias que circulavam pela Europa, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente também tem a presença aí de padres, né? Padre Rolim, Padre Toledo, porque essa noção, né, que eu falei para vocês, olha, essas pessoas tinham uma profissão, mas elas também estavam envolvidas com outras atividades, essas atividades de caráter econômico e, consequentemente, ligadas à atividade mineradora, tá? Também militares, né, de alta patente presentes, mas a gente tem sempre uma figura que chama atenção nesse processo, que é aí o Joaquim José da Silva Xavier, né, mais conhecido como Tiradentes. Pessoal, olha, há lacunas, vamos dizer assim, sobre a figura do Tiradentes, né, mas o que a gente tem que pensar? O Tiradentes, ele não era propriamente um membro da elite, né? Então, dentro desse grupo, ele estava mais abaixo nessa lógica de uma hierarquia social. Quer dizer que o Tiradentes era uma figura pobre, né? Não, tá? A gente tem que compreender dessa maneira. Olha, o Tiradentes, como o nome já diz aí, ele tinha essa prática, né? Se envolveu com essa lógica da prática de tirar e colocar dentes, né? E segundo relatos, tinha uma habilidade para isso. Ele também foi um tropeiro, tá? E depois ele virou um alferes, né? Que era um cargo militar, né? Da tropa paga aí da cavalaria nas Minas Gerais, tá certo? Que seria hoje aí um segundo tenente numa espécie de hierarquia militar, algo próximo nesse sentido. Olha, o Tiradentes, ele não era pobre porque ele também tinha alguns escravos, né? Consta aí que ele tinha pelo menos 5 escravos, né? Então, ele era uma figura que tinha esses ideais, vamos dizer, idealizava uma perspectiva de uma sociedade livre, de uma pátria livre aí, e que, consequentemente, isso poderia, né, elevar a sua condição social, né? Ele pudesse se aproximar dessas elites que, né, mobilizavam também esse movimento. Mas é um cara atuante, né, na propagação dessa lógica conspiratória que foi a Inconfidência Mineira nesse sentido. Daqui a pouco a gente volta para falar a figura do Tiradentes, né, e como ele tornou-se aí um herói nacional, em que momento eu acho que isso é uma leitura importante para a gente fazer. Pessoal, olha, então como eu falei para vocês, muitos membros dessa elite nas Minas Gerais frequentaram a Universidade de Coimbra, em Portugal, e lá eles tiveram contato com as concepções dos ideais iluministas, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, tá? Então, consequentemente, eles traziam consigo essas perspectivas, né, da igualdade civil, né, pelo menos nesse sentido, e jurídica, tá? A concepção da liberdade de expressão, né? Por exemplo, olha, por que liberdade de expressão? No Brasil não havia imprensa, não podia haver imprensa por proibição da coroa portuguesa, né? Então havia todas essas lógicas, a presença também da concepção da Inquisição, né, a chamada Real Mesa Censória, né, que barrava a entrada de muitos livros com esses ideais aí do iluminismo, que eram considerados pelas monarquias absolutistas como, obviamente, como ideais, né, revolucionários, né, e sediciosos, tá? Então, é um dos elementos aí nesse sentido, porque essas elites tiveram esse contato com essas ideias em Portugal. Um movimento histórico muito importante que influencia, consequentemente, essas figuras é a independência das 3 colônias inglesas, né, ou seja, a independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido aí, né, digamos assim, aproximadamente 20 anos antes, e que, sem dúvida nenhuma, trazia essa perspectiva do exemplo. Olha, os Estados Unidos foi o primeiro país a se formar partindo dessa perspectiva independista, né? E não era qualquer, né, país, era a Inglaterra, a principal potência econômica, potência militar, tá? E a independência dos Estados Unidos tendo sido efetivada em 1783, né, após a guerra, né, contra a Inglaterra, traz essa perspectiva. Olha, né, se as 3 colônias, né, conseguiram, nós também podemos conseguir. Nós podemos também, então, consequentemente, lutar e derrotar a metrópole, no caso, a metrópole portuguesa aqui, beleza? Então havia essa influência. E até pelo modelo adotado, né, pessoal, a gente sabe que os Estados Unidos que se formam ali, ele tem esse movimento independentista. Ele tem um caráter elitista, né? Ele é levado adiante aí por grandes fazendeiros, escravocratas, né? Então você tem essa diversidade, mas era feita por homens brancos, né? Tanto que a escravidão foi mantida. Então essa proximidade, digamos assim, com a aplicação de ideais iluministas dentro da independência dos Estados Unidos, certo? Com certos limites, né? E conservadores aí ainda de aspectos da estrutura social, digamos que agradava, né, esses membros da elite nas Minas Gerais, tá certo?
E aí, pessoal, olha, o que eles pretendiam, então, partindo dessas lógicas de influência? A questão da independência, obviamente, e o fim da colonização, né? E aí, independência de onde, né? Pessoal, basicamente do território de Minas Gerais, tá? Falava-se, né, pensava-se que num primeiro momento seria aqui, mas que se outros territórios passassem a aderir a esse movimento, ele se, né, digamos assim, ele se espalharia e englobaria uma lógica territorial maior. Mas está centrado no que é basicamente Minas Gerais hoje, tá? Então, guarde essa perspectiva territorial, porque aqui não havia essa ideia do Brasil como um todo, certo? Olha, a proclamação de um regime republicano, tá? Então não seria uma monarquia, seria essa perspectiva de uma organização a partir de um regime republicano, e consequentemente eles traziam também aquelas ideias da tripartição dos poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, tá certo? Então é importante a gente pensar nessa dimensão. Pregavam, né, de acordo com as concepções liberais aí, a chamada liberdade de comércio, né? Então eles traziam esses ideais do liberalismo econômico já circulando na Europa, tá? Então contra monopólios comerciais. A questão, então, consequentemente, que trazia essa perspectiva da liberdade comercial, também uma noção de uma prática industrial, né? Eles pensavam aí no incentivo na produção de manufaturas, né? Olha, já que eles entendiam que teriam que enfrentar um conflito, uma guerra contra Portugal, instalação de fábricas de pólvora, né? E claro, outras diversas manufaturas para você incentivar, né, uma dinâmica dentro desse território que eles pretendiam construir aí, tá certo? Então é importante a gente dimensionar isso. E claro, né, aquelas dívidas que existiam por parte desses mineradores, que seriam os grandes líderes desse movimento, né, seriam anuladas, né? Então eles tomariam o poder e, consequentemente, teriam benefícios com esse processo de tomada de poder aí, tá certo? Olha, dentro dessa perspectiva, a gente não pode esquecer, né, que eram possibilidades e hipóteses colocadas, elas estavam, né, em discussão. Tá? A Inconfidência Mineira ela não chega a acontecer, né? Digamos, não é um movimento que explode. Tá? Então tá meio mais nessa lógica da confabulação, da conjuração. Né? Você cria uma unidade de pessoas, mas ela não se efetiva, ela não parte para o movimento, né, direto, revoltoso, aí a gente vai entender o porquê disso. Mas existe a perspectiva, né, de São João del Rei ser a capital desse território que se formaria, e eles tinham também a perspectiva de construção, de fundar uma universidade em Ouro Preto, né? Então tinha essa dinâmica de um processo de intelectualização, né? Muito influenciado objetivamente pelas concepções iluministas, tá? Tá aí o símbolo, né? A bandeira desse movimento, e aí, claro, os dizeres da bandeira de Minas trazem, né, esse ideal aí dos inconfidentes. Mas o que a gente tem que pensar, pessoal? Onde que ficava um pouco o traço conservador e os limites desse movimento que se caracterizava como elitista, né? Não se falava, não se tocava na perspectiva do fim da escravidão. Até mesmo porque, né, muitas dessas figuras, né, eram proprietárias de escravos. Então fica esse ponto, essa perspectiva, né, digamos, do aspecto conservador desse movimento. Pessoal, olha, a ideia era que o motim começasse, né, no momento em que a derrama fosse decretada, e essa perspectiva era ali para fevereiro de 1789, né, ela não vai ser, digamos, efetivada naquele momento, tá? E aí o que era? Olha, a partir do momento como muitos tinham problemas com a questão da coroa, decorrentes de dívidas, né, o movimento ele teria uma adesão, né? Então ele se espalharia aí, né? E os vários grupos que viviam na província das Minas Gerais adeririam a esse movimento. Mas antes dele se iniciar, né, a gente tem aí uma delação premiada, né? A gente não pode esquecer que isso não é, digamos assim, exclusividade da contemporaneidade. E aí nasce talvez um dos maiores X9s, né, da história do Brasil aí, tá certo? Joaquim Silvério dos Reis. Esse cara que era um minerador extremamente endividado com a coroa, né, diante aí da perspectiva da decretação da derrama, ele vai então delatar, né, ele vai denunciar esse movimento que estava se organizando na região das Minas Gerais aí, tá certo? Para quê? Obviamente para ter o perdão das suas dívidas, tá? Então por isso que a gente fala de uma delação premiada, tá? Então ter colaborado com
com a majestade, tudo isso, né? Ou seja, ajudaria ele aí nessa perspectiva. Então o Joaquim Silvério dos Reis, né, esse X9 aí, ele vai denunciar esse movimento. Então antes mesmo que ele pudesse ocorrer, né, ele é desbaratado por essa denúncia, por essa delação premiada. E aí começa, obviamente, né, uma caça, né, a esses rebeldes aí. Eles vão se esconder, vão acabar sendo capturados. O último deles, né, é Tiradentes, que vai ser, né, então, prisioneiro aí. Pessoal, o que a gente tem que pensar, né? Fica marcada essa perspectiva do Tiradentes, né? Do enforcamento, do esquartejamento do Tiradentes. Vamos entender o seguinte, olha, por que só Tiradentes foi condenado à morte? Esse é um ponto. Pessoal, não foi só condenado, né? Outras punições foram dadas aí, como principalmente a chamada pena de degredo, né? Ou seja, aquele cara ele era mandado embora do Brasil para trabalhar em outras colônias portuguesas aí, na África, entre outros. Mas a perspectiva de ser só o Tiradentes aí é porque, olha, ele foi preso, ele não necessariamente negou, né, a perspectiva desse movimento, e acabou que esses outros grupos que formavam aí uma lógica de uma elite, né, vão, assim, tomar também a figura do Tiradentes como um bode expiatório, né, vão entregar a cabeça dele de bandeja nesse sentido, tá? Olha, e claro, pessoal, a necessidade do exemplo, né? Então, a coroa portuguesa, ela precisava desse mecanismo, né? Através do terror aí. Olha, quem, né, se dispõe a contestar o domínio metropolitano e o domínio português será punido dessa maneira, né? Então, ele vai ser condenado, enforcado e esquartejado, né? E aí, partes do seu corpo são espalhadas aí pelo caminho das Minas Gerais. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aí também tem braço do Tiradentes e perna do Tiradentes para todo lado, né? Porque várias cidades têm aí algum lugar que fala, aqui tem um braço do Tiradentes, né? Então a gente tem que pensar nessa perspectiva. Mas o que se sabe é que a cabeça dele foi levada à Vila Rica, pendurada, né, num poste bastante alto para ser, né, visto pelo público aí, principalmente nessa região que era o grande foco desse movimento, tá certo? Olha, o Tiradentes ele foi condenado pelo crime de lesa majestade, né? E que, consequentemente, pessoal, ao longo aí, né, do período imperial, ele também foi mal visto, já que o governo imperial, a Casa Bragança, acabou sendo presente aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? E essa figura do Tiradentes, pessoal, ela é recuperada lá no final do século XIX, quando surge, né, a proclamação da República, tá? Então é a República que torna a figura do Tiradentes essa figura heróica. Hoje nós temos aí o feriado de 21, né, de abril como dia de Tiradentes, tá? Então, essa proporção é por quê? Porque, olha, a República, ela tinha que se distanciar dessa perspectiva de um passado imperialista e vinculado, né, à lógica portuguesa. Então, você repensar a lógica histórica, criar memórias, né, em seu instrumento, vai fazer com que o Tiradentes seja essa figura. Por quê? Porque, olha, pelos ideais republicanos que esse movimento trouxe, então o Tiradentes é alçado a essa condição de herói, né? E aí você cria uma imagem sobre ele, que é uma imagem bem próxima à figura de Jesus Cristo, né? Já que, olha, o povo brasileiro é um povo cristão, tradicionalmente, então isso, né, digamos, traria uma lógica de abraçar esse mito, esse herói, né? Então pensem que isso foi mobilizado, né, a partir aí essa mitificação para esse novo regime, para a afirmação desse novo regime, tá? Então pensem nessa condicionalidade, porque sim, pode cair uma questão que envolva, né, essa leitura mitificadora da lógica do Tiradentes, com esse traço da memória aí, tá? Então, quadros aí, né, o Vitor Meirelles, esse aqui talvez seja o mais clássico entre os quadros que representam, né, o outro do Tiradentes aí no momento do seu enforcamento. Beleza, pessoal? Então, fechada aí as concepções que envolvem a conjuração mineira, nós vamos falar agora sobre a conjuração baiana, que acontece aí 9 anos mais tarde, consequentemente, óbvio, no território da Bahia. Pessoal, vamos pensar o seguinte aqui. Qual era a situação de Salvador, né, que era o grande centro populacional nesse contexto? Tinha pelo menos 50 mil habitantes. Olha, a gente sabe que a segunda metade do século XVII, né, marca o início da crise da economia açucareira e, consequentemente,
né, a província da Bahia, a província não, desculpe, a capitania da Bahia está sofrendo, né, esse processo da crise econômica, beleza? Então é importante a gente pensar isso. E Salvador, que era, né, até 1763 a capital do Brasil, deixa de ser quando ela é transferida para o Rio de Janeiro, aí numa das ações do Marquês de Pombal. Olha, pessoal, consequentemente ela perdeu importância econômica e agora perde importância política, né? Então digamos que essa parte do Brasil estava meio que esquecida, né? E a gente viu que isso, de certa maneira, gerou, por exemplo, lá a revolta dos Beckmann, tá? Então, já nesse ciclo de crise da economia açucareira, tá? Então, era um ponto, né, que já tinha cumprido uma importância muito forte na colônia brasileira e que agora era decadente, tá certo? E, além disso, havia os altos impostos cobrados, né, da população ali, né, que eram considerados extorsões que vinham por parte da coroa portuguesa, né? Então, esse elemento econômico, essa exploração dos colonos, também traz uma centralidade aí, tá, pessoal? Olha, o que a gente tem que pensar? O que agrava ainda mais a situação na Bahia, principalmente a fome, né? Uma crise social no início dos anos 90? Olha, está começando a acontecer a chamada Revolução Haitiana, né? Que é o processo que vai levar à independência do Haiti. E essa região ali nas Antilhas, né, pessoal, ela era uma grande região produtora de açúcar. Só que dentro desses processos, desses movimentos revolucionários de independência, muitos canaviais são queimados, né? Então, prejuízo para, né, essa dinâmica da economia açucareira. Então, agora, a produção do açúcar em Salvador tem um rápido, né, digamos assim, uma rápida demanda. Então, as terras férteis, né, que produziam a lógica alimentar ali, elas vão ser ocupadas pela lavoura canavieira. Então, consequentemente, isso gera uma inflação e um aumento do custo de vida, né? E a precariedade, óbvio, né, para essa população formada em grande parcela por ex-escravos, né, ela se torna ainda pior. Então, muita gente passava fome, né? As condições eram precárias nesse sentido, tá? Então, o açúcar acaba ocupando, né, as zonas territoriais de produção alimentar, agravando essa condição de crise social e econômica que ali havia, tá? Agora, pessoal, o que a gente tem que pensar? Os ideais iluministas, eles influenciam nesse movimento, na Conjuração Baiana, né? Assim, claro, como a própria independência dos Estados Unidos, mas é central a gente compreender que a Revolução Francesa agora já, digamos assim, gerava, né, suas influências. E pelo fato, né, da Conjuração Baiana ela ter um caráter popular, pessoal, porque ela englobava aí, né, escravos, ex-escravos, alfaiates, né, como o próprio nome aí, a Conjuração dos Alfaiates, Revolta dos Alfaiates, porque você tem vários artesãos, né, que participam desse movimento. Você tinha intelectuais, né, Cipriano Barata aí é um deles, né, que era um médico cirurgião, tá? Você tinha algumas figuras dessa elite que tinham esses perspectivas dos ideais iluministas, tá? Mas ela tinha esse caráter popular, então ela é mais ampla nesse sentido. Então o momento da República Jacobina, né, entre 1793 e 1794 ali, tá? Influencia muito esse movimento. Tá certo? Então é importante a gente pensar nessa noção aí. Por quê? Porque trazia a ideia, né, da participação do sufrágio universal, né, então sem condição de renda para participar da política, aboliu a escravidão. Então era um movimento que trazia essa arco amplo de setores sociais, beleza? Pessoal, olha, quando há um processo de radicalização do movimento, meio que esse grupo elitista, intelectualmente falando, ele vai se distanciando, né? E as figuras, as lideranças populares aí, João Dantas, né, entre outros, vão tomando a frente desse movimento. Olha, o que esses rebeldes, né, da Conjuração Baiana queriam, né? Eles tinham lá uma associação chamada os Cavaleiros da Luz, propagadores das suas ideias, né? Então, assim como havia na Inconfidência Mineira uma lógica conspiratória já acontecia, né? Eles tinham um ponto de encontro, tá certo? Então vamos pensar o seguinte, olha, o que se pensava, né, se esse movimento desse certo? A independência no fim da colonização, obviamente, e aí que a gente volta na questão territorial. Independência de onde? Propriamente, né, da capitania da Bahia, talvez englobando ali, né, Pernambuco, entre outros, tá? Mas
centralmente partindo de Salvador e englobando a capitania baiense aí, né, formando o que seria aí chamada República Baiense. Um regime republicano, então, como eu já apontei, de caráter mais popular, vamos dizer assim, por essa influência do jacobinismo. Tá? Então, essa perspectiva popular é colocada aí na chamada igualdade de cor, né, ou seja, o fim do preconceito, né, de raça, nessa noção que existia. Consequentemente, isso implicaria, né, uma defesa do fim da escravidão. Muito importante a gente pensar isso. Então, isso traz essa lógica do caráter popular desse movimento aí, desses ideais, né, mais digamos assim, voltados, né, para setores desamparados da sociedade. Tá? Queriam também, claro, a perspectiva da liberdade comercial, né? Então tinham também esses traços, né, do liberalismo que a gente fala, do liberalismo econômico. Tá? E um traço importante, pessoal, era que eles também queriam o afastamento, né, da presença do poder da Igreja Católica. Eles queriam fundar uma espécie de religião nacional, né, como que seria essa religião da Bahia. Falaram, mas como assim? Pessoal, olha, a Bahia ela recebeu um grande número de escravos de origem islâmica muçulmana. Então essa perspectiva da tolerância religiosa, ela se fazia bastante presente, né, nesses territórios. Então isso implicaria, obviamente, né, a Igreja Católica sendo afastada desse jogo político. Né? Então seria meio que uma religião que abarcaria essas diversas manifestações aí, tá certo? Então é importante a gente dimensionar essa perspectiva. Olha, esse movimento, ele também, ele vai, digamos assim, até estar meio que dando seus primeiros passos, né? Em 2 de agosto de 1798, aí, Salvador aí, amanhece repleta de boletins revolucionários, né? Então você tinha, digamos, uma espécie de ação direta, né? Só que esses caras faziam todos manuscritos, porque eu falei que não tinha imprensa, tá? Mas convidando, né, chamando aí a população através de um manifesto aí, né, que tinha os primeiros dizer: animai-vos, povo baiense, né? Está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, tá certo? O tempo que seremos todos irmãos. Então era bem panfletário, vamos dizer assim, convocando as pessoas a aderirem a esse movimento na hora que ele acontecesse. Tá? Mas as principais lideranças são denunciadas, o ponto de articulação, né, onde eles se encontravam também, né, e, consequentemente, rapidamente, ela é desfeita, né, esse movimento é desfeito, seus principais líderes aí são presos e condenados, né, um julgamento bastante rápido aí. Olha, pessoal, e pelo fato, né, de você contar, né, com setores, com grupos populares, a gente vai ter mais de uma pessoa, né, em uma forca e sendo esquartejada, né? Você tem os alfaiates, né, mulatos, né, João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz das Virgens, né, que vão em 8 de novembro de 1789, né, ser enforcados aí na igreja, em frente à Igreja da Piedade, tá? E, consequentemente, né, as partes dos seus corpos ficarão expostas na cidade, mais uma vez, utilizando esse elemento do exemplo. Né? Então, quem contesta o domínio metropolitano, é isso aqui que acontece. Tá certo, pessoal? Então, a gente fecha a ideia da conjuração baiana também. Lembrando, galera, ter atenção muito com isso, né? Esses dois movimentos estão evidenciando a crise do sistema colonial, né? E, digamos, aquele cheirinho de uma independência que se aproximava. Nós vamos ter um outro movimento com o Brasil ainda colônia, que tinha esse caráter separatista, né, que é a chamada Revolução Pernambucana de 1817, mas ele já está num contexto da vinda da presença da família real no Brasil, então a gente aborda ele naquilo que a gente chama de período joanino, então, portanto, é assunto para uma próxima aula, beleza? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês, tchau, tchau, fui!